Os Tapes, Guaranis e Gés são considerados os primeiros povoadores do atual território do Rio Grande do Sul. Estudos apontam que cerca de 80 mil índios viviam no início do século XVII, quando da chegada dos primeiros conquistadores. Eles possuíam língua e cultura diferentes e ocupavam espaços distintos. Os Guaranis eram a grande maioria, os Gés e os Tapes representavam apenas a 10ª parte. Os Caingangues, Ka significa mato e Ingangue significa morador, igual a morador do mato, são os descendentes do grupo Gés. Eles habitavam as áreas florestais e predominavam na atual região do Planalto Médio e Norte rio-grandense. Devido ao corte do cabelo dos Caingangues, os colonizadores passaram a chamá-los de coroados. A bibliografia registra que os Gés migraram da região central do Brasil, sul dos atuais estados de Goiás e São Paulo. Construíam casas subterrâneas, escavadas no solo, em forma circular. Suas moradias eram cobertas com ramos de árvores, palha e barro, sustentados por um tronco localizado ao centro da construção. Dentre os motivos que mantiveram, por tanto tempo, os colonizadores afastados do Alto Uruguai, é possível apontar a floresta fechada e, principalmente, a resistência dos Caingangues. Fator primordial na ocupação do Alto Uruguai foi a construção da ferrovia, ligando o centro do estado a São Paulo. Quando Dom Pedro II rubricou, em 9 de novembro de 1889, o Decreto 10.432, instituindo uma estrada de ferro de Itararé, São Paulo, a Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul, de 1.403 quilômetros de extensão, certamente não tinha ideia exata de como seu ato influiria sobre dezenas de cidades que, consequentemente, passariam a existir. Seria uma das primeiras ferrovias verticais, ligando São Paulo às províncias do Sul, uma vez que as ferrovias, até então existentes, mostravam um traçado horizontal que ligava os sertões aos portos marítimos. Atravessando terras devolutas, não ocupadas, a nova ferrovia entraria no Rio Grande do Sul, pela região do Norte Gaúcho, Alto Uruguai, junto ao Rio do Peixe, onde hoje é Marcelino Ramos. Esse ato decidiu, então, que essas cidades como Erechim, Marcelino Ramos, Viadutos, Gaurama e outras existiriam no futuro e seriam assim como as conhecemos hoje. Se tal não tivesse acontecido, ou a ferrovia fosse a outro lugar, seriam cidades no mínimo diferentes das atuais e algumas talvez até nem existissem. O trajeto de Passo Fundo, cujo primeiro trem chegou em 1898, a Marcelino Ramos da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, foi concluído em dezembro de 1910 pela Companhia Belga Auxiliaire de Chemin de Fer, concessionária de toda a rede ferroviária sulina, já então unificada por Borges de Medeiros, a VFRGS, Viação Férrea do Rio Grande do Sul. A São Paulo, Rio Grande, foi a última grande ferrovia concluída no Rio Grande do Sul, na primeira década do século XX, em seu último trecho, de Passo Fundo a Marcelino Ramos. Essa construção contribuiu para a colonização e criação de núcleos urbanos. Em torno de cada estação e de cada caixa de água, destinada ao abastecimento das locomotivas, surgiram povoados, vilas e cidades. Assim nasceram as estações de Coxilha, Sertão, Erechim, no atual município de Estação, que pertenceu a Getúlio Vargas, Erebango, Capoeirê, Paiol Grande, atual Erechim, Baliza, Barro, atual Gaurama, ambas localizadas no município, Viadutos, Canavial e Alto Uruguai, atual Marcelino Ramos. Através da conexão com a Sorocabana a São Paulo, Rio Grande, interligou nossa região das matas e pequenas estações e centros econômicos como a então capital Rio de Janeiro e São Paulo. Foi assim, fator determinante na propulsão, do processo de ocupação e colonização, bem como dos negócios ao longo do curso da ferrovia. Quando da emancipação da colônia Erechim, um dos fatores que contribuiu para a escolha de Paiol Grande como sede municipal foi a existência de uma estação ferroviária, o que não acontecia com o então povoado de Erechim, atual Getúlio Vargas, principal candidato à sede do município. Quando da queda do imperador Dom Pedro II, em 15 de novembro de 1889, a população do Rio Grande do Sul era de 580 mil habitantes, distribuídos em 26 municípios. O de Passo Fundo havia sido criado no ano de 1857. Parte de seu território ao norte, conhecido por Sertão do Alto Uruguai, se estendia até as margens dos rios Pelotas e Uruguai. O fim do regime monárquico era inevitável para a significativa parcela das classes médias, principalmente entre os adeptos do positivismo. A denominação positivismo vem da obra de Auguste Comte,
Filosofia positiva, aquilo que pode ser provado cientificamente, em que o autor faz uma análise sobre o desenvolvimento de seu país ao longo do século, atribuindo à indústria e à elite industrial, grupo considerado esclarecido e capacitado, a responsabilidade pelo progresso econômico. Elas deveriam ser também responsáveis pelo controle do Estado. Para Comte, a elite cabia governar, enquanto ao povo caberia trabalhar, pois só o trabalho em ordem é que pode determinar o progresso. Daí o lema de sua filosofia, escrito, aliás, pelos militares brasileiros na bandeira nacional após o 15 de novembro. No Rio Grande do Sul, sob a liderança de um jovem advogado, as virtudes do novo regime repercutem nas páginas de A Federação. Com a queda de Dom Pedro II, o Partido Republicano Rio-Grandense assumiu as rédeas do governo sulino. Para implantar um novo perfil socioeconômico, o governo do Rio Grande do Sul sabia que precisaria acompanhar as mudanças que se processavam naquele final do século XIX. A industrialização só seria possível com o crescimento das cidades e, para isso, a produção de alimentos seria fundamental. A colonização alemã, que provou o Vale do Rio dos Sinos a partir do desembarque das primeiras 36 famílias que iam dar início ao núcleo de São Leopoldo, em 25 de julho de 1824, cumpria parte desse papel. De igual modo, a imigração italiana, meio século depois. Mas ainda restavam outras fronteiras a serem desbravadas, notadamente no norte do Rio Grande do Sul. Com o fim da Revolução Federalista, o PRR se consolidou no poder e não perdeu tempo na execução de seus projetos. A ocupação da região norte do Rio Grande do Sul estava nas metas de Júlio de Castilhos, que terá em Antônio Augusto Borges de Medeiros, após o falecimento do primeiro em 1903, seu sucessor. Contemplando também uma antiga reivindicação da oligarquia fundiária regional, o governo do estado vai programar a ocupação das terras de matas através de projetos de colonizações pública e privada. O braço do estado vai se fazer presente nas colônias, mais tarde municípios, através da Diretoria de Terras e Colonização, órgão subordinado à Secretaria dos Negócios do Interior e das Obras. Esse setor foi encarregado de promover a execução e a implantação das colônias novas. A colônia Erechim foi criada em 6 de outubro de 1908 e instalada onde hoje está a cidade de Getúlio Vargas. No ano seguinte, veio o engenheiro Torres Gonçalves, trazendo consigo a delegação para chefiar a editoria de terras. Em 1916, a comissão foi transferida para o Paiol Grande, hoje Erechim. A colonização, gestada através da doutrina positivista, teve cuidados especiais, entre eles o levantamento dos cursos da água, o cuidado com os povos autóctones, aproveitamento dos mananciais hídricos, imigração espontânea, miscigenação racial, plano de viação geral e cuidado e conservação dos cemitérios. Com a instalação da colônia Erechim, o contingente populacional cresceu e se diversificou. Inicialmente eram colonos russos, alemães, franceses, austríacos, depois poloneses, italianos, suecos, romenos, tchecos, lituanos, holandeses, ucranianos. Parte desses imigrantes ou reimigrantes estabeleceram-se na sede ou em outros núcleos urbanos como comerciantes, artesãos, empregados, prestadores de serviços ou funcionários. Ao fluxo de estrangeiros correspondeu o fluxo de elementos nacionais, luso-brasileiros, afro-brasileiros e outros. Tanto é que, em 1912, para cada estrangeiro, havia 2 nacionais na colônia. Em menor número, mas com participação significativa, principalmente nas áreas urbanas, estavam portugueses, espanhóis, judeus, ashkenazim e sefardim de diversas procedências, libaneses, sírios, armênios, turcos. O crescimento populacional era espantoso. A mistura de diferentes grupos étnicos era a intenção da política governista. A produção agrícola, aliada à exploração da madeira e outras riquezas naturais, como erva-mate, impulsionaram a ocupação do território até as margens do rio Uruguai, inclusive com projetos de empresas particulares como a Jewish Colonization Association, Lucy, Rosa e Companhia Limitada, entre outras. O comércio e a indústria acompanhavam o desenvolvimento. A criação da colônia Erechim possibilitou dinamizar o mercado interno do estado carente de produtos alimentícios, formou a pequena propriedade policultora, desbravou a selva, aldeando o elemento indígena. Legalizou as glebas, gerou a agricultura, primeiramente de subsistência, depois de exportação. Dinamizou o comércio, a indústria e, mais tarde, o setor de prestação de serviços. A colônia Erechim, dentre as colônias fundadas no Rio Grande do Sul, foi a mais nova e a que mais progrediu.
Isso deveu-se à forma organizada como foi conduzida desde o início, à fertilidade das terras, ao potencial madeireiro e ervateiro, a ferrovia que garantiu o transporte da produção agrícola e, principalmente, a disposição para o trabalho dos imigrantes de várias etnias que a colonizaram. Com a transferência da chefia da Comissão de Terras para Paiol Grande, em 20 de abril de 1916, o povoado de Erechim, atualmente Getúlio Vargas, perdeu importância. Porém, na condição de sede distrital, liderou o movimento pela emancipação municipal. Em 30 de abril de 1918, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, sancionou o decreto número 2342, criando o município de Erechim, com sede no povoado de Boa Vista, anteriormente Paiol Grande. Com a emancipação, foi nomeado como intendente o engenheiro Aires Pires de Oliveira, ex-chefe de Comissão de Terras, o que faz com que o projeto inicial da colônia fosse mantido. A Comissão de Terras continuava a exercer um papel predominante. O executivo municipal foi exercido até 1947 por intendentes ligados ao governo estadual. A presença do poder público foi determinante para a organização e funcionamento da colônia. O projeto do Partido Republicano para a industrialização, mesmo incipiente, necessitava de áreas que produzissem alimentos e matéria-prima para abastecer as cidades. Foi dessa forma que o grupo detentor do poder foi colocando em prática o projeto positivista. Essa filosofia de governo vai permanecer até 1930. Foram várias as denominações de Erechim, até 30 de abril de 1918, Paiol Grande. A partir dessa data, ficou conhecida como Boa Vista. Depois, em 7 de setembro de 1922, passou a ser chamada de Boa Vista do Erechim. À medida que crescia, a cidade mudava de nomenclatura, e o povo aceitava sem reclamações. Mas nada foi igual àquele 5 de abril de 1938, quando o decreto número 7.210, assinado pelo interventor federal Coronel Oswaldo Cordeiro de Farias, determinou um novo nome, José Bonifácio. A mudança do topônimo não agradou nem um pouco a comunidade. O povo saiu às ruas para reclamar. Houve protestos e prisões. O ato do governo, no entanto, teve a intenção de prestar uma homenagem ao patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva. Naquele mês de abril, precisamente dia 6, transcorria o primeiro centenário da morte de José Bonifácio. E, finalmente, na véspera do Natal de 1944, a cidade deixou de ser o José Bonifácio para ser simplesmente Erechim. Depois disso, por volta da década de 70, a grafia do CH e X no nome da cidade foi alvo de discussão entre escritores, professores e políticos. Por vários anos, a discussão tomou conta da cidade e só foi encerrada mediante a decisão da Prefeitura Municipal de baixar a Lei número 1400, de 10 de outubro de 1974, reportando o Decreto Estadual de 30 de abril de 1918, que escrevia o nome oficial do município com CH, encerrando assim a questão. Os italianos fundaram, em 20 de setembro de 1915, a Società Italiana de Mutuo Soccorso 20 de setembro, com a finalidade estritamente assistencial para o associado. A partir de dezembro de 1929, passou a se chamar Società Italiana de Mutuo Soccorso Carlo del Prete, em homenagem ao famoso aviador italiano Carlo del Prete, por ser protagonista da primeira travessia aérea do Oceano Atlântico, sem escalas para reabastecer, falecido no Brasil, em um acidente aéreo, em 28 de agosto de 1928. No Estado Novo, face ao decreto de Getúlio Vargas, nacionalizando o nome das sociedades esportivas e sociais, o nome foi mudado para Clube Esportivo e Recreativo Atlântico. A sede estava localizada onde está hoje, na esquina das ruas Valentim Zabonato e Tiradentes. Toda ela foi construída de madeira e tinha uma espécie de campanário. Possivelmente por isso, o clube esportivo era chamado de Galo. As cercas eram também de madeira, porque Erechim estava no auge do ciclo da madeira. Fora da Società Italiana de Mutuo Soccorso Carlo del Prete, muitos filhos descendentes de italianos praticavam o futebol como forma de lazer, razão pela qual, no ano de 1937, fundaram o Atlântico Futebol Club, que, neste mesmo ano, viria a se filiar à Società Italiana, pelo fato de alguns de seus membros serem ligados a essa associação. Essas duas entidades passaram a conviver numa mesma sede. Com a proibição de uso de nomes estrangeiros, a Società Italiana Carlo del Prete passou a se chamar Sociedade Recreativa e Beneficente Atlântico. Para se fortalecer, em 26 de maio de 1940, houve a fusão das duas associações, cujo nome adotado foi Clube Esportivo e Recreativo Atlântico.
Em 13 de abril de 1941, foi inaugurado o pavilhão construído em madeira com arquibancadas do Estádio do Atlântico, conhecido na época como Estádio da Baixada Rubra. O Clube Ipiranga foi fundado em 18 de agosto de 1924 e reuniu um número expressivo de pessoas de nossa cidade. A sede social esteve instalada em 3 lugares: Rua Santo Dal Bosco, Rua Aratiba e Rua Alemanha. A sede da Rua Alemanha foi inaugurada em 14 de novembro de 1938 e destruída pelo fogo em junho de 1960, tendo sido palco de inúmeros acontecimentos sociais da cidade, sendo tradicional o baile verde e amarelo, de todos os dias 6 de setembro, em que as danças iniciavam com o Polonaise, pelo jazz do Crash e pela orquestra do inesquecível Oswaldinho Engel. Seus bailes de carnaval, nos anos 40, movimentavam a cidade. Possuía uma das melhores bibliotecas da cidade, que foi totalmente destruída pelo incêndio de 1960, juntamente com livros atas, taças, troféus, fotografias antigas e o acervo histórico do Ipiranga. No dia 18 de agosto de 1963, foi lançada a pedra fundamental do Estádio Olímpico do Ipiranga Futebol Clube. O primeiro plano de títulos era lançado concomitantemente. Foi, em meses, sucesso absoluto. Sem dúvida, o momento mais importante e grandioso na história do Ipiranga Futebol Clube foi a construção do Estádio Olímpico, carinhosamente chamado de Colosso da Lagoa, termo que se deve a um pequeno banhado que existia no local onde é hoje o estádio. Para a construção do Colosso, iniciado em meados da década de 60, inaugurado em setembro de 1970, foram milhares de horas de trabalho, milhares de quilos de ferro, concreto e muito suor dos rostos dos homens que ali dedicaram seu tempo. Foi para a época uma obra de repercussão não só para o Brasil, como também em toda a América Latina, pois era o Colosso da Lagoa, com exceção dos estádios das capitais, um dos maiores e mais belos. Santos Futebol Clube, Grêmio Porto Alegrense, Botafogo de Futebol e Regatas, Esporte Clube Internacional, Cruzeiro, Independiente da Argentina, Ipiranga, Atlântico, Esportivo, Itaguá de Getúlio Vargas foram as equipes que desfilaram com seus astros no gramado, ainda irregular, do Colosso da Lagoa no seu festival de inauguração. O primeiro jogo do Ipiranga foi no dia 6 de setembro de 1970, diante do Esportivo. A vitória foi do Canarinho pelo placar de 3-2. Nessa partida o Ipiranga utilizou a seguinte formação: Alcindo, Oscar, Mujica, Plínio e Cláudio, Arli e Ariovaldo, Rui, Teio, Borjão, Cafuringa e Ademir Galo. O primeiro grande jogo do festival de inauguração foi realizado entre as equipes do Santos Futebol Clube e a do Grêmio Futebol Porto Alegrense, no dia 2 de setembro. A vitória foi do Santos pelo placar de 2-0, com gols de Pelé e Léo. O primeiro gol no novo estádio veio dos pés de Pelé. Foi o 1040 do Rei, e houve uma solenidade comemorativa pela equipe da Rádio Tupi de São Paulo, cujo prefixo era 1040. O novo perfil urbano do município estabeleceu um novo rumo nas relações com o Estado a partir do final de 1939. O divisor de águas na administração pública de Erechim foi o Decreto Estadual número 8.053, de 23 de dezembro de 1939. O Rio Grande do Sul estava sob intervenção do Coronel Cordeiro de Farias. Esse decreto transferiu ao município de José Bonifácio os lotes urbanos devolutos, reservados para a sede do município. Transferiu também o serviço de urbanismo. Essas mudanças trouxeram as seguintes consequências. O plano original começou a ser deformado e abandonado pelo empirismo. Os lotes começaram a ficar menores, afastando-se do projeto original que deu aos imigrantes a possibilidade de subsistência, com horta e pomar, mão de obra familiar, proporcionando a quase autossuficiência. Com isso, o projeto inicial de colonização passou a ser abandonado gradualmente, até se descaracterizar totalmente a partir da década de 50. As administrações municipais passaram a gestionar, junto aos governos estadual e federal, a infraestrutura necessária. A abertura de novas vias, a pavimentação das estradas e áreas urbanas, a necessidade de energia elétrica, comunicação, postos de saúde e segurança acompanharam o desenvolvimento de Erechim e dos municípios da região. O setor da indústria começou a despontar a partir da década de 50, no bairro Três Vendas. As indústrias, implementadas a partir desse período, viram seu potencial demonstrado durante a primeira FINAP, Feira Regional, Industrial e Agropecuária de Erechim, realizada em 1966. Desde essa data, a feira tem sido realizada com a participação da comunidade regional que busca, a cada nova edição, maior valorização e divulgação de seus potenciais, alavancando não só negócios, mas, principalmente, motivação para desenvolvimento regional.